Ela sorria, parecia doce e encantadora. Mas por trás do charme, havia segredos obscuros. Na comunidade era vista como uma esposa e mãe dedicada, sem levantar suspeitas. Esta é a história de Nani Doss, conhecida como a Vovó Sorridente. Uma mulher que durante décadas esteve envolvida em mortes misteriosas dentro de sua família e círculos sociais. Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, nos siga, deixe seu like e ative o sininho. Agora vamos para o caso de hoje. Nani Doss, também conhecida como a Vovó Sorridente, parecia ser a pessoa que todos desejavam ter por perto. Doce, carismática, dedicada à família e à comunidade. Mas por trás de seu sorriso encantador, uma série de mortes misteriosas a seguia por décadas. Para essa história, precisamos voltar ao sul dos Estados Unidos, entre 1920 e 1950. Pequenas cidades do sul eram lugares de forte pressão social. Todos se conheciam. Qualquer desvio das normas era rapidamente percebido. Uma época marcada por normas sociais rígidas. Nani nasceu em 4 de novembro de 1905, em Blue Mountain, Alabama, como a filha mais velha de 5 irmãos. Cresceu em um lar religioso e autoritário, onde seu pai era rígido e violento, e sua mãe, submissa. Desde cedo, Nani mostrava inteligência, charme e uma habilidade inata para manipular aqueles ao seu redor. Pequenos incidentes na infância, como convencer professores e colegas, já revelavam seu lado persuasivo. Crescer no sul rural moldou sua capacidade de manter aparências, mesmo quando a verdade era muito diferente. Em 1921, com apenas 16 anos, Nani se casou com Charlie Braggs, um colega de fábrica. O casamento foi rápido, impulsivo e aprovado pelo pai, que via em Charlie uma maneira de tirar a filha de casa. O início foi feliz, mas logo o amor se transformou em controle e medo. Charlie era ciumento e autoritário, e a casa ficou cheia de tensão, ainda mais com a sogra dominadora morando com o casal. Entre 1923 e 1927, eles tiveram 4 filhos: Melvina, Florine, Zelmer e Gertrude. Mas a felicidade familiar durou pouco. Em agosto de 1927, 2 das crianças, Zelmer e Gertrude, perderam a vida por intoxicação alimentar, oficialmente atribuída à carne estragada. No entanto, anos depois, as mortes seriam associadas a envenenamento proposital. Logo após, Charlie fugiu de casa levando a filha mais velha, Melvina, e deixando Nani com a mais nova. O divórcio foi finalizado em 1928, e a criança que ficou com ela também perdeu a vida pouco depois. Novamente, de forma, entre aspas, natural. Aos 22 anos, Nani já havia perdido quase toda a família e ninguém suspeitava de nada. A medicina da época era limitada. Os diagnósticos precários e a aceitação social de mortes súbitas criaram um ambiente perfeito para assassinos como Nani Doss. Ela conseguia eliminar familiares e parceiros sem levantar suspeitas, porque as vidas perdidas eram facilmente atribuídas a causas naturais, e ninguém pensava em investigar mais a fundo. Em 1929, Nani decidiu procurar um novo amor através de uma coluna de corações solitários, uma espécie de classificados amorosos em jornais. Foi assim que conheceu Frank Harrelson, um operário do Alabama. O relacionamento começou com cartas apaixonadas e promessas de uma vida melhor. Eles se casaram rapidamente, mas logo o mal voltaria a agir. Frank era alcoólatra e mulherengo, e o lar se tornou novamente um lugar de brigas. Em fevereiro de 1945, sua filha Melvina deu à luz um bebê. O recém-nascido morreu poucas horas depois. Melvina, ainda dopada, jurou ter visto a própria mãe espetar o bebê na cabeça com um alfinete de chapéu. A morte foi atribuída a causas naturais, e o caso nunca foi investigado. Poucos meses depois, em julho de 1945, Robert Lee Higgins
seu neto filho de Florine, perdeu a vida, misteriosamente asfixiado. Embora nunca tenha sido acusada por esse caso, Nani confessaria esse crime anos depois. No mesmo ano, setembro de 1945, Frank Harrison perdeu a vida subitamente após uma noite de bebida. O exame apontou arsênico, mas ninguém suspeitou dela. A morte foi oficialmente atribuída à falência hepática. Em 1947, Nani voltou a responder anúncios de jornal e conheceu Arley Lanning, da Carolina do Norte. Eles se casaram e o padrão se repetiu. Arley bebia demais e Nani mantinha a fachada de esposa dedicada e religiosa. Durante esse período, outras mortes cercaram Nani. Junho de 1950. Sua irmã, Dovie Weaver, morreu após visitá-la. Setembro de 1950. Sua sogra, Sarah Lanning, também morreu subitamente. 2 anos depois, em fevereiro de 1952, Arley morreu de insuficiência cardíaca. Mais tarde, as autoridades descobriram que havia sido envenenado com arsênico. Pouco depois da morte de Arley, a casa dele pegou fogo misteriosamente e o seguro foi pago a Nani. Ela então desapareceu da cidade com um dinheiro e um sorriso no rosto. Em 1953, Nani conheceu Richard Morton, um comerciante de Missouri. Ele era gentil, educado e parecia finalmente oferecer a estabilidade que ela buscava. Mas quando Morton começou a se interessar por outras mulheres, Nan voltou à sua velha estratégia. Em janeiro de 1953, sua própria mãe, Louisa Hazel, morreu subitamente enquanto estava sob seus cuidados. Poucos meses depois, em maio de 1953, Richard Morton morreu da mesma forma envenenado, com arsênico misturado ao café da manhã. Em junho de 1954, Nani se casou com Samuel Doss, de Tulsa, Oklahoma, um viúvo sério, religioso e respeitado, que trabalhava como pastor metodista. Diferente dos anteriores, Samuel não bebia nem traía, mas era extremamente rígido e tentava controlar tudo, inclusive o que Nani lia. Ele a proibiu de comprar revistas românticas, o que a deixou furiosa. No início de outubro de 1954, Samuel começou a apresentar fortes dores abdominais, náuseas e vômitos. Os médicos acreditaram que era uma infecção estomacal, possivelmente por algo que ele havia comido. Ele foi internado em um hospital de Tulsa e, após alguns dias, começou a se recuperar. Durante as visitas, Nani era atenciosa e doce. Levava flores, frutas e dizia que o esperava ansiosa em casa. Os enfermeiros lembrariam, depois de como ela parecia a esposa perfeita. Mas no fundo, Nani estava apenas aguardando o momento certo. Poucos dias após receber alta, Samuel voltou para casa. Naquela noite, Nani preparou um jantar simples, como sempre fazia. Ele comeu e poucas horas depois, entrou em colapso. Samuel Doss morreu na mesma noite, de forma repentina. A causa oficial seria falência cardíaca. O médico de Samuel ficou intrigado. O paciente havia melhorado completamente no hospital e não apresentava nenhum problema cardíaco anterior. Desconfiado, ele recusou-se a assinar o atestado de óbito e exigiu uma autópsia completa. O exame revelou o que ninguém esperava. O corpo de Samuel Doss continha altas concentrações de arsênico, uma quantidade suficiente para matar vários homens. Era o mesmo padrão de morte que Nani deixava por onde passava. Em 1954, Nani Doss foi finalmente presa. Mesmo diante das evidências, manteve seu sorriso encantador e fachada doce, uma característica que lhe valeu o apelido de Vovó Sorridente. Riu o tempo todo, fazendo piadas e deboches sobre as mortes. Disse que só queria encontrar o amor verdadeiro e que os homens haviam decepcionado seu coração. Durante o julgamento, Nani demonstrou habilidade para manipular advogados, imprensa e público. Lá, confessou ter matado 11 pessoas, incluindo 4 maridos, 2 filhas, 2 netos, a mãe, a sogra e uma irmã. Em 1955, declarou-se culpada pelo assassinato de Samuel Doss, seu 5º marido, para evitar a pena de morte. Foi condenada à prisão perpétua. Nani
Morreu em 2 de junho de 1965, aos 59 anos. Vítima de leucemia, no presídio feminino de Oklahoma. Por décadas, ela manteve sua imagem de mulher doce e dedicada, enquanto cometia crimes frios e calculistas. A vovó sorridente é um lembrete de que a mente de um assassino pode ser extremamente meticulosa e mortal, mesmo quando escondida sob a aparência de normalidade e afeto. Esse foi o caso de hoje. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.